Brasil precisa de mais empreendedores, precisa de muito mais empreendedores. Se fizer sentido para você, então tem que ir em frente, tem que ir atrás dos sonhos, porque é muito bom quando você tem isso, esse desejo de empreender e as coisas vão acontecendo. É muito, muito, muito bom. Começando agora mais um e-show. Empreendedorismo é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver a super série com Maurício Abalo, CEO e fundador da Eurocolchões. Vamos ver o Maurício? Então, vamos com a gente! Estamos aqui com Maurício Abalo, da Eurocolchões. Seja muito bem-vindo, Maurício. E obrigado aí pela sua presença no e-show. Como é que começou o Maurício? O que o Maurício estudou? Quando criança tinha algum sinal já dessa veia empreendedora? Eu nasci numa família humilde. Minha mãe é professora de escola municipal, meu pai trabalhava como vendedor de imóveis, eu tenho 2 irmãos, mas sempre tive uma família com muitos bons princípios. Eu sempre tive vontade de ter uma vida mais confortável financeiramente. Era uma coisa que eu tinha comigo. Eu sempre via lá os carros passando na rua e falava, um dia eu vou ter. Eu sempre realmente tive esse desejo de ter uma vida mais confortável financeiramente. Me incomodava muito não ter dinheiro para quase nada. Aos 16 anos eu comecei a trabalhar. Minha vida profissional começou aos 16 anos. Eu estudava numa escola técnica, na época 2º grau, e estudava estatística. Surgiu lá uma possibilidade de fazer um estágio numa empresa que fazia pesquisas. Antigamente era um pouco diferente, as pesquisas vinham pelo correio, a gente então abria, separava, fazia contagem manual. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos e assim, para nunca mais parar de trabalhar. A minha vida, posso dizer, minha vida profissional, ela começou aos 16 anos desta forma. Eu sabia que eu queria fazer coisas, não sabia bem o que. Durante algum tempo eu fiquei trabalhando nessa empresa. 18 anos eu tive o meu primeiro emprego no Banco Nacional. Você lembra do Banco Nacional, provavelmente, né? Com certeza. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei realmente, foi a luta. Comprava o jornal Globo, ia lá no caderno de empregos. Antigamente era muito diferente, os jovens não vão saber bem o que é isso, né? Mas tinha um famoso classificados. Aí a gente pegava, tinham vários anúnciozinhos, né, de emprego ali gelados. Amanhã cedinho, 6h30 da manhã, comprava, ia marcando as oportunidades, saía, ia lá fazer entrevista, entrava naquelas filas enormes, né, para fazer entrevista. E numa dessas eu consegui esse emprego no Banco Nacional, fui caixa do Banco Nacional. Achei aquilo o máximo, né, ganhei mais dinheiro ainda, aquilo para mim era maravilhoso. Mas rapidamente eu vi que aquilo não era a minha praia, não era aquilo que eu queria. Eu fiquei 1 ano e meio no banco, mas eu percebi que as pessoas faziam carreiras dentro da agência, né, elas entravam como escriturários ou caixa, iam crescendo até chegar a gerente principal de agência, se aposentava lá. Era muito comum isso no banco. E aquilo não era a minha praia. Eu não sabia ainda bem o que eu queria, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria. Então eu fiquei 1 ano e meio no Banco Nacional, pedi demissão. Surgiu uma oportunidade nessa altura de trabalhar numa loja de roupa, de surfwear, em Madureira, numa loja que vendia muito, e me convidaram para ser gerente dessa loja. Era novembro e tinha uma oportunidade incrível por conta do Natal e depois Carnaval. Eu fui, aí ganhei bastante dinheiro nessa loja durante 4 meses. Como vendedor? Fui convidado para ser gerente da loja, fui para lá como gerente. Trabalhei durante esse período, eu lembro que eu ganhei assim 3 vezes o que eu ganhava como caixa. Então eu peguei Natal. Mas basicamente coordenando venda, né? Ou seja, fazendo a galera vender, né? Exatamente, fazendo a galera vender. Essa coisa de vender sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Isso eu sabia que eu gostava. E aí eu ganhei, sei lá, eu lembro que eu ganhei 3 vezes o que eu ganhava como caixa. Aquilo foi o máximo para mim. Mas logo depois, em março, as vendas então voltaram aos patamares normais e eu também percebi que não era aquilo era profissório. Eu então saí, chamava-se NS Madureira, ali no final do calçadão de Madureira, numa galeria que tem ali. E aí eu saí, procurei emprego novamente, fui trabalhar no Aeroporto Internacional, no Free Shop. Também foi uma escola muito legal, sabe? Eu dentro de casa, embora tivesse uma família maravilhosa, talvez pela formação dos meus pais e aquilo que eles faziam profissionalmente, eu não conseguia ter dentro de casa muitas dicas, muitas informações e direcionamento para tentar descobrir aquilo que eu realmente queria fazer. Então eu fui batalhando e lá no Aeroporto Internacional foi muito legal naquela época. Eu era vendedor lá. Na época, isso foi em 1988, naquela época, se lembra bem, viajar de
de avião era uma coisa cara, né? Não era para todo mundo, tinha até algum charme, né? Época de Varig, etc. E por lá passou muita gente importante, muitos empresários. E eu me relacionava muito bem com eles. Alguns passavam sempre. E eu ia conversando muito, tendo muitas informações. Foi uma escola muito, muito, muito boa na minha vida. Consegui muitas informações. E lá eu fiquei 1 ano e meio. Foi então que tudo começou na minha vida como empreendedor, né? 21 anos, 21 para 22, eu montei o meu primeiro negócio. Foi uma locadora de vídeo, lembra? Lembro. Os jovens não conheçam. Para quem não conhece, a gente, antigamente, para ver um filme, a gente tinha umas fitas cassete. Os filmes eram gravados nessas fitas. A gente tinha o vídeo cassete, que a gente colocava lá a fita e assistia esse. E tinha que entregar rebobinado, né? Mas lá a gente não entrava nesse atrito com o cliente. A gente tinha uma rebobinadora. Então eles entregavam muitas vezes sem rebobinar, a gente colocava lá e rebobinava, né? Já é um serviço diferenciado, né, Leir? Eu tinha um sócio nessa locadora e era uma loja que ficava na São Francisco Xavier, no Riachuelo. Não ficava na Tijuca, não, porque São Francisco Xavier até a Tijuca ficava no Riachuelo. E era uma lojinha que tinha 2 andares. A gente começou com esse negócio, o negócio foi funcionando, obviamente, um negócio muito pequeno. E eu vi a oportunidade que eu tinha que fazer alguma coisa para aproveitar aquele movimento que tinha dentro da loja. E eu, então, passei essa locadora pro piso de cima e embaixo eu montei uma pizzaria para entrega a domicílio e a pessoa levar na hora, né? Porque comprar pizza enquanto estava escolhendo o filme, fazia pizza e levava para casa. Chamava-se Vídeo Pizza. Eu já vendi o combo, alugava o vídeo e já levava a pizza. Que bacana! E aí funcionou muito bem, mas obviamente era um negócio pequeno. Eu consegui comprar o meu carrinho, passar lá usado, conseguia me manter e ajudava também em casa. Eu tinha perdido meu pai, minha mãe não conseguia manter a casa sozinha. Então eu ajudava em casa e era o que o dinheiro dava. Aí eu comecei com um outro problema, Flávia, que eu sentia que eu precisava dar o próximo passo, aquilo que era possível fazer ali estava feito. Eu precisava dar o próximo passo, mas eu não tinha dinheiro para isso. Eu lembro que eu tinha um sonho de fazer isso na rua Dias da Cruz, lá no Meia. Mas pagava-se luvas, era muito caro, eu não conseguia dar esse passo. E eu comecei a ficar sem horizontes, né? O que fazer? Eu sabia que eu gostava daquilo, eu já, nesse momento, eu já me encontrava nessa questão do empreendedorismo, já fazia parte de mim, mas eu não conseguia dar o próximo passo. Então surgiu uma possibilidade, eu tinha uma namorada nessa altura, que depois veio ser mãe dos meus filhos, e aí o pai dela era português, ele está vivo ainda, e tinha um irmão que era empresário lá em Portugal, do segmento de telecomunicações, e ele vinha muito ao Brasil, gostava de mim. Numa dessas vindas, eu falei para ele da vontade que eu tinha de imigrar. Pedi lá um emprego para ele me deu um emprego, eu casei e fui morar em Portugal. Fui ser imigrante. E aí foi uma nova etapa da minha vida, né? E a minha vida é assim, ela foi feita de etapas, mas todas as etapas, obviamente, com as dificuldades, com os problemas, mas todas elas muito prazerosas, todas elas, assim, me trouxeram... Eu nunca fui muito de ficar reclamando da vida, sabe? Eu acho que a vida não é fácil para ninguém. Você tem que seguir em frente, tem que ir aprendendo, e conforme você vai aprendendo, a vida vai ficando um pouco mais fácil, porque você passa a conhecer os caminhos, os atalhos, as coisas vão ficando menos difíceis, mas eu sempre procurei tirar de todas as situações na minha vida, eu sempre procurei tirar aquilo que era bom. E essa foi uma etapa que também foi muito difícil, como todo bom imigrante, seja ele de que nacionalidade for, seja ele para onde ele tenha ido, ele passa cada perrengue que não é fácil. Os portugueses aqui no Brasil têm muitas histórias para contar, mas eu conheci também gente brasileira que migrou e que também tem muitas histórias lá. Eu fui trabalhar no ramo de telecomunicações, eu não entendia absolutamente nada, mas eu sabia que eu era bom comercialmente, eu gostava muito disso. Então eu fui estudar, aprender era uma empresa que vendia centrais telefônicas, são os PABX, mas para grandes empresas. Lá eu conheci o primeiro celular, o Motorola, que era enorme, lembra? Aquele Motorola enorme. Lembro. Então eu fui morar em Lisboa, lá eu fiquei 6 meses e estava abrindo uma filial da empresa no Porto. Eu fui para o Porto, abri essa filial, trabalhei muito. Eu acho que eu tive bastante sucesso, eu cheguei a diretor comercial dessa empresa, passei aqueles perrengues, morei em quarto alugado, morei em pensão, a vida foi seguindo, a gente foi conseguindo conquistar as coisas, comprei o meu primeiro apartamento lá, um apartamentozinho pequenininho, mas acontece que, de novo, eu cheguei ao limite daquilo que a empresa podia me oferecer, e eu sabia também que eu queria alguma coisa além daquilo.
E nessa altura eu estava estagnado lá na empresa, eu não via a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. E eu então saí, pedi demissão, eu já tinha um filho nessa altura, mas assim, o bom empreendedor encara os desafios, né? Quebra a cara às vezes, outras vezes dá certo, mas assim, mas encara, né? Tem essa disposição. Eu fui abrir uma pizzaria em Portugal, Pizza e Companhia, ou Pizza e Companhia, como eles falam lá. E era interessante porque não existia isso lá. Portugal come-se muito bem, muito bem. Pizzaria, McDonald's, não existia lá. No Porto, que é mais tradicional ainda, pior. E eu falei, isso vai dar certo. Abri uma pizzaria com foco, tinha mesas e tal, mas com foco, convidei um amigo para abrir comigo, mas com foco em entrega a domicílio, um monte de motinho na porta da pizzaria e tal. A gente abriu aquilo e aquilo explodiu, foi um sucesso. A gente não cresceu, abriu a segunda, abriu a terceira, no Porto, na Maia, depois em Póvoa de Varzim, Famalicão. A gente trabalhou assim muito. Conseguimos crescer, a coisa estava indo bem. Trabalhei muito. Eu tinha pouca experiência, né? Isso em abri em 95, em 98 eu comecei a ter problemas dentro de casa, problemas familiares, por conta do pouco tempo que eu realmente tinha, como muitos empreendedores, pouco tempo que tinha para a família. Nessa altura, minha mulher decidiu que lá não ficava mais, em 1998. E assim, o troço indo bem pra caramba, né? Eu adorava aquilo lá. E ela decidiu que não ficaria mais em Portugal, que eu voltaria pro Brasil. Ou eu me separava, ou eu voltava com ela. Não tinha outra opção. E aquilo foi uma decisão muito difícil na minha vida, sabe? Eu tinha encontrado o caminho que eu queria. Eu via possibilidades, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu não consigo parar, eu sempre quero fazer alguma coisa, eu sou muito motivado por fazer alguma coisa diferente, crescer profissionalmente, criar coisas, e aquilo, eu vi que qual é o limite? Não tem limite, o limite é aquilo que eu conseguir fazer, é aquilo que eu for capaz de fazer, não tem limite. E eu realmente, ali eu posso dizer que eu me encontrei como empreendedor, eu vi que era aquilo que eu queria, nada mais do que aquilo. Só que aí eu debarrei com esse problema e eu fazer o quê? Por mais que eu adore trabalhar, eu adoro empreender, mas não tem nada mais importante na minha vida do que os meus filhos. E eu optei por vender tudo que eu tinha feito lá e voltar para o Brasil. E aí foi uma nova etapa na minha vida, né? Então, em 98, eu voltei para o Brasil. E foi aí que eu entrei no ramo de colchões. O meu ex-sogro, ele tinha uma loja, quer dizer, na verdade, ele tinha duas lojas, uma marca tradicional chamada, fazer publicidade para ele aqui, em Colchões Botafogo, mas ele merece, Colchões Botafogo, e ele queria crescer com o negócio, estava tendo algumas dificuldades para crescer, e eu falei, bom, eu queria entrar nisso junto. Ainda antes de vir, eu propus isso a ele, ok, eu entrei de sócio dele numa loja em Ipanema, depois numa loja da Gávea, uma loja no Leblon, e a gente começou a crescer com esse negócio. Só que meu sogro, como todo bom português, eu adoro, né, até hoje ele vive uma vida muito difícil, porque ele teve um acidente, é tetraplégico hoje, mas eu sempre adorei o meu sogro, né, sempre. Da mesma forma ele comigo. Mas ele era aquele português brabo, mas muito brabo, né, mas muito competente, muito trabalhador, né, todo bom imigrante, muito trabalhador, muito competente. Eu diria até que ele revolucionou esse segmento no Rio de Janeiro. A gente abriu as lojas, eu não conseguia crescer com ele em outras regiões, porque ele acabou me limitando àquela região. Eu era sócio, eu tinha 33% dessas lojas. De novo, esbarrou nessa questão de eu não conseguia dar os passos. Para dar os passos, eu dependia de uma outra pessoa que tinha lá o método dele, era o sócio majoritário, tinha lá as ideias dele, não estava errado em nada, ele tinha muito sucesso com aquele negócio. Chegou um momento que, isso foi em 2004, eu não estava feliz, eu estava muito infeliz, inclusive, né? Não pelo resultado das lojas, mas porque eu estava ali com as asas presas, eu não conseguia dar os próximos passos, eu não conseguia. E eu tentei de várias formas sentar com ele e tentar abrir alguns caminhos. Eu não concordava com uma série de coisas, mas eu respeitava muito, porque afinal de contas, naquela altura eu nem sabia se eu estava certo. Eu achava que sim, mas ele tinha muito sucesso com o negócio. Mas eu via as coisas um pouco diferentes. Eu tentei de várias formas compor isso, não consegui. Foi então que eu falei para ele que eu seguiria a minha vida, vendi a minha parte para ele. Inicialmente ele me deu força. Quando a coisa se concretizou, ele ficou com raiva de mim, parou de falar comigo, ficou 2 anos sem falar comigo. E eu segui. Mas depois voltou e ficou tudo bem de novo. Nessa altura eu já tinha 2 filhos, tinha um outro que tinha nascido aqui, um nasceu lá, outro nasceu aqui. Aí eu convidei, olha só, meu sócio lá em Portugal, ele tinha se separado
separado. E a mulher veio embora com os filhos pro Brasil, e ele estava desesperado, ele é brasileiro. E eu, nessa altura, liguei para ele e falei, olha, saí da Botafogo e vou montar o negócio de colchões. Quer vir montar comigo? Ele falou, agora. Pegou e veio embora pro Brasil. O Eurocolchões começou assim, em 2005, lá no Botafogo Praia Shopping, com uma lojinha de 60 metros quadrados, como revendedor. E, de novo, foi uma nova etapa na vida, estou até hoje, a gente já está há 17 anos nisso, continuo com o mesmo sócio. Começou de novo, foi uma nova etapa, muito difícil, trabalhando muito. E aí a gente fez um planejamento para 5 anos, a gente conseguiu cumprir isso tudo. De novo, aí eu estava num negócio que o céu era o limite. Tudo aquilo que eu conseguisse fazer, que eu fosse capaz de fazer, eu poderia fazer. E aí eu me encontrei novamente, estava muito feliz. E aí a gente abriu uma loja lá, depois uma loja no Rio Design, da Barra, depois no Norte Shopping. A coisa foi crescendo, a gente foi tendo sucesso, foi se estruturando. Ainda como revendedores de colchões, a gente tinha algumas marcas que a gente comprava e revendia. O primeiro grande susto que nós tivemos foi 2007 para 2008. Nós tínhamos concentrado em uma marca, que era uma marca americana que estava no Brasil, 70% do nosso estoque, 70% do nosso showroom, 70% da nossa venda, e essa fábrica de uma hora para outra quebrou. E a gente teve um problema enorme com manutenção, assistência técnica, e foi um problema. Foi terrível, porque a gente não sabia desse problema que eles estavam vivendo, a gente não tinha ideia, mas também serviu de aprendizado, né? Eu tive alguns sinais que eu não soube. Não percebeu o sinal, né? Uma hora para outra os produtos eram maravilhosos, uma hora para outra os produtos passaram a ter muitos problemas de assistência técnica. E eu achei que aquilo poderia ter sido lotes, alguma falha, a gente foi levando, começou a aparecer cliente reclamando, eles não prestavam assistência técnica. Foi quando eu comecei a ter algumas ações na Justiça de Consumidor, foi então que eu vi que o problema era sério e a gente nem era capitalizado assim, e eu procurei um advogado, eu falei, olha, isso não é problema meu, isso é problema do fabricante, ele tem que dar assistência técnica. Ele falou, não, é problema teu igual, você é corresponsável da venda. Se ele não der, vai sobrar para você. Tira tudo que tiver desses produtos e atende os clientes. Eu falei, mas eu não consigo. Ele falou, então fecha. Ou você atende os clientes que estão reclamando, porque assim, o custo na justiça vai ser muito mais alto, você vai perder todo. E eu já estava com umas 5 ou 6 ações de consumidor, e eu falei, tá bom, vou fazer isso. E aí foi um momento muito difícil, porque eu troquei 550 colchões para clientes na rua. Foi difícil, foi tenso. A gente estava estruturando, não foi fácil. Mas por sorte, competência, não sei, a gente nunca deixou de vender. Então a gente colocou outras marcas na loja, continuou vendendo sem parar. Obviamente que tivemos que investir em estoque, tivemos que recorrer a banco, mas enfim, a gente ultrapassou esse momento, a gente ganhou em todas as instâncias, todas. Mas aí essa fase passou, a gente continuou crescendo, e em 2009 nós entramos no franchise. É um mundo que você conhece tanto, estamos aprendendo ainda, mas entramos em 2009. E eu não tinha a menor ideia do que era isso. Eu só sabia que eu fiz um teste, eu queria saber se a marca era reconhecida pelo consumidor. Então eu peguei um fabricante e fiz produtos com a minha marca e botei dentro da loja, mesclando com marcas conhecidas de colchões. Rapidamente o produto com a minha marca era o que mais vendia na loja. Eu falei, o cliente não é fiel a uma marca, né? Ele entra na Eurocolchões porque ele acredita que aqui ele encontra uma coisa boa. E a gente direciona para aquilo que for melhor para o consumidor. E foi então que eu percebi que estava na hora de dar esse novo passo. E aí eu não tinha a menor ideia de como funcionava, né? Eu não tinha experiência, nunca tinha trabalhado com isso, não sabia nada. Então eu contratei um advogado, fez um contrato de franquia, peguei um gerente meu, falei, eu vou te dar uma loja, eu quero ver como é que você vai ser um franqueado, eu vou te dar uma loja e você vai funcionar como franqueado, eu quero ver como isso funciona. E eu dei a loja para esse gerente. E eu comecei a tratar como franqueado, para ir aprendendo as coisas, né? Apanhei pra caramba, para ir conhecendo, mas eu vi que ali tinha uma oportunidade. Daí em diante a gente começou a estruturar isso e começou a abrir franquia. Eu estava com muitas dúvidas em 2014, muitas dúvidas. Inclusive se aquilo de fato era franqueável, se aquilo dava para o franqueado aquilo que era correto, se ele tinha a possibilidade de viver daquele negócio. Estava com muitas dúvidas dos meus contratos, e aí foi quando eu contratei a Xerpa para fazer todo esse trabalho de revisão, entrevista junto aos franqueados, entendendo lá os pontos fortes e os fracos.
cargos. Isso também me ajudou muito, muito, muito. A partir desse momento, a gente passou a ser mais profissional. Assim, eu sempre fui uma pessoa, Flávio, que eu sempre fui muito bom de escutar, muito bom de escutar. Obviamente que eu não concordo com tudo, tenho lá o meu jeito, mas eu sempre fui muito bom de escutar e de enxergar as fraquezas que nós temos, sabe? Isso para mim é muito importante. Não existe ninguém que saiba tudo, não existe ninguém que tenha a fórmula perfeita, as coisas vão mudando, os jovens vão nos ensinando coisas o tempo todo. É só ter humildade para querer aprender, né? E então, a gente, a partir desse momento, começou a ser muito profissional, mas antes disso, eu tinha enxergado uma fraqueza por conta disso que nós passamos com esse fabricante de colchões e, posteriormente, com outro que também era forte, que quebrou, mas nesse não nos criou nenhum problema, porque eu aprendi com o primeiro e eu enxerguei os sinais no segundo. Dividiu os ovos entre várias cestas. E eu enxerguei que para esse negócio de franquia, aqui no Brasil, pelo menos, eu teria que verticalizar. Em 2011, eu abri a indústria, eu montei uma fábrica. Em 2012, eu senti a necessidade de... O brasileiro, nessa altura, ainda é um pouco, né? Mas ele era importante para a gente ter dentro das nossas lojas uma marca estrangeira. E eu consegui licenciar uma marca americana muito famosa nos Estados Unidos, chamada Kingsdown. A gente trouxe ela para o Brasil, estamos com ela até hoje. Estamos começando a exportar ela agora para a América do Sul, para o Uruguai também. E então a gente deu corpo para o negócio, né? Com essa marca. Ajudou também bastante a gente. Nessa altura, a gente também trouxe uma atriz famosa, que é a Glória Pires, para montar uma marca de colchões com a gente ficou com ela lá há algum tempo, chamada Ben Glow, que é uma marca dela, Ben de Glória, né? Também nos ajudou bastante, montamos a indústria e aí seguimos, aí a empresa cresceu bastante e a história começou mais ou menos dessa forma, né? Boa noite. Bom dia. Nós somos a Euro Colchões. Não somos um negócio de produtos, somos um negócio de histórias. Histórias de dias que começam melhores porque você dormiu bem. Histórias de casais apaixonados. De camas divididas com o primeiro filho e com os seguintes. De histórias para dormir que fazem os adultos cochilarem antes dos pequenos. Das guerras de travesseiro, dos despertadores que nunca tocaram, de virar pro lado sorrindo porque lembrou que era domingo. Do eu nunca vou deixar meu cachorro subir na minha cama nova. Seguido do tadinho, mas ele tá pedindo. Casas novas, mudanças, recomeços. De viajar para todo canto e sentir saudade da sua cama. Dos sonhos que você realiza e dos que ainda vai realizar. Das memórias agradecidas de mais um dia. Das manhãs chuvosas, dos filmes repetidos, do final da sua série favorita. Daquela última olhadinha no celular. Da preguiça vencida para ir se exercitar. Da preguiça merecida no dia livre. Da força de vontade para se levantar e ir à luta. Daqueles momentos em que tudo que você precisava era recarregar e começar de novo. Estamos aqui porque somos apaixonados por histórias. Usamos nosso conhecimento para que você faça as melhores escolhas. Todo mundo quer conforto, qualidade e segurança. Mas existem vários jeitos de dormir e para cada pessoa existe um euro ideal. Vamos escolher com você. Porque quando você escolhe a Euro, você não sai das nossas lojas com um colchão. Sai com um compromisso. Nosso com você e seu com a sua qualidade de vida. Por isso, ficamos tão felizes quando ouvimos nossos clientes dizendo: eu não comprei um colchão, eu comprei um euro. Euro Colchões. Valorize suas noites de sono. Bem, vamos fazer um quadro com os principais números aí, Maurício. Vamos lá. A taxa de franquia. R$35 mil. Investimento total para montar o negócio. Hoje a gente está reestruturando isso também, a gente está criando 3 modelos de negócio. Euro Colchões, mas a gente chama de uma Super Premium, uma Premium e uma Standard, né? Um negócio de uma loja Super Premium num shopping, uma loja de 100 metros quadrados, vai custar algo em torno de R$500 mil. Uma Premium a gente vai ter algo em torno de R$300 mil. Uma Standard vai custar algo
alguma coisa em torno de R$200 mil. E em termos de resultado líquido, para quem está querendo ser franqueado Eurocolchões, quanto dá de resultado líquido em média? Em média, hoje, a gente sempre passa para o candidato que é entre 10% e 15%. Hoje, a média dos franqueados está em torno de 13% e 14%. Mas de média é isso, né? Obviamente nós temos algumas operações que têm um custo de ocupação muito baixo, chega a 18%, 20%. E em média o retorno do capital investido? Sempre passa entre 20 e 30 meses, mas a nossa média está em torno de 18 meses. Perfeito, 18 meses é espetacular. Agora, uma pergunta, Maurício, quem quer ser franqueado, né? Como é que vai? Então, a gente está reestruturando essa nossa área de expansão. Antes de me tornar um franqueado de sucesso, trabalhei na área comercial de empresas de grande porte. Com esse aprendizado, percebi que gostava muito de atuar nessa área. Me formei em administração e percebi que estava no caminho certo. Hoje, me deparo com a grande vantagem de não ter estoque e isso é um grande diferencial no mercado. Nós franqueados não precisamos custear os colchões para tê-los na loja, pois tudo é fabricado e faturado assim que o cliente realiza a compra, especialmente com colchões que têm um valor agregado mais alto. Neste mesmo tempo, eu e minha família estávamos em busca de um negócio sólido para garantirmos um bom futuro com uma renda certa. Foi aí que começamos a buscar algumas opções de franquia para termos um negócio próprio. Participamos de palestras, fizemos entrevistas, mas sempre nos deparamos com um problema: o custo do negócio frente à expectativa de venda dessas empresas. Até que encontramos a Eurocolchões, uma franquia que não é cara, com uma venda média alta. Achamos um negócio seguro para investir. Maurício, não pode faltar grande sacada e grande cagada. Qual foi sua grande sacada e qual foi a sua grande cagada? Minha grande sacada, quando eu penso em Eurocolchões, a gente teve assim vários bons momentos, várias coisas boas que nós fizemos. A empresa realmente é uma empresa muito redondinha. Mas em 2015, a gente tinha uma crise que começou lá no final de 2014, o segmento foi atingido rapidamente, eu tinha estoques enormes, volta e meia eu tinha que crescer os meus depósitos para ter estoques e tal, e eu pensei em mudar o meu modelo de negócio. Eu fui muito ousado, eu tive que trazer muita tecnologia para o negócio, mas eu decidi que eu não teria mais estoque. Isso foi uma mudança no negócio. Como fazer para que o cliente entrasse na loja, comprasse rapidamente e ele recebesse o produto, sem ter estoque. Então nós montamos uma inteligência que funciona até hoje e a gente é o único do Brasil que tem isso, aliás, não conheço nem fora do Brasil, que a gente tinha uma dor muito grande que era a questão de estoque, inclusive com franqueados, né? Então hoje o franqueado ele não tem nada de estoque, é zero estoque. Além disso, um outro problema que ele tinha era a entrega do produto. Então hoje ele não cuida da entrega, ele não tem estoque e qualquer produto que o cliente escolha dentro da loja, independente de medida, cor, tamanho, seja o que for, ele recebe em 6 dias úteis, está na casa dele. E a gente cuida disso tudo. E o produto é fabricado pro cliente. Parabéns, hein? Olha, eu comprei colchão há uns 2 anos atrás, demorou pra caramba, não foi com vocês, obviamente. Agora, sabendo, a minha troca de colchão vai ser Eurocolchões, não tenho dúvida. Então, é assim, a gente montou esse negócio, tem muita inteligência, tem muita informática, a gente tem um time de TI bom dentro de casa e a gente vai reduzir em breve para 5 dias úteis. Pô, Maurício, essa informação que você está me dando é espetacular, inclusive para o ponto de vista de franquia, porque o franqueado, como ele não tem estoque, o capital de giro dele vai ser mais baixo. Não tem necessidade, né, de ficar bancando estoque. Pô, e sem contar que ele não se preocupa com a logística. Você simplificou a vida do franqueado, vai ficar mais... Ele tem que vender, o negócio dele é vender. É isso que a gente quer franqueados com esse perfil, que vendam. O resto ele não precisa nem fazer pedido para a fábrica, é tudo automático. Colocou o pedido no sistema, gera a nota fiscal para o consumidor automático, não precisa emitir, gera encomenda para a fábrica, entra em mapa de produção, identifica pelo CEP onde
onde o cliente mora, vai para o CD mais próximo, um dia antes, no dia seguinte, na casa do consumidor, nós cuidamos de tudo. A maior Maravilha. Muitas, né? Até difícil de escolher a maior cagada, né? Tive muitas coisas boas e muitas cagadas também, mas eu acho que uma que foi talvez a maior cagada, porque serviu de aprendizado, me ajudou muito a partir dali, foi quando eu tinha a loja do Redesign, era uma das minhas lojas que mais vendia, e eu perdi o prazo da renovatória, né? Por uma bobagem, bobeei feio ali. Só para quem tá vendo a gente aqui, que não conhece isso, né? Você 6 meses antes de completar 6 meses do contrato de 5 anos, você tem que manifestar formalmente interesse na renovação. Senão você perde a chance de renovatória, que é muito melhor do que você abrir uma negociação nova. Só para explicar para quem está assistindo. Então você perdeu a renovatória. Eu perdi a renovatória e eu fui despejado. Eles estavam fazendo uma reformulação no shopping, eles acharam que ali era um ponto que cabia um negócio diferente. E eu bobei ali, fui imaturo, e foi uma das maiores cagadas. Mas, por outro lado, é como eu disse, Flávio, eu aprendo com isso tudo. É assim, serve de aula. A aula às vezes custa caro, às vezes custa barato. O importante é que você aprenda. E eu nunca mais perdi nenhuma renovatória, né? Então, e assim foi talvez a maior cagada que eu fiz, né? Que beleza. Bem, Maurício, estamos chegando no final. Por favor, 1, 2, 3 dicas para quem quer começar a empreender. Manda lá. Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é se de fato aquilo tem o seu perfil. Empreender não é fácil. Eu amo ser empreendedor. Eu não sei fazer outra coisa. Eu costumo dizer que não existe a felicidade completa. Existem várias coisas que te deixam felizes. Uma das coisas que me deixa muito feliz é fazer o que eu faço. Por outro lado, se você não tem esse perfil, você não deve seguir por esse caminho. Existem outros caminhos que vão te deixar mais feliz. Veja se seu perfil é de empreender. Empreender significa trabalhar muito, muito mais do que quando você trabalha em uma corporação. Significa correr riscos, muitos riscos. Não quer dizer que você, ao empreender, vai ter sucesso. Às vezes você não tem no primeiro negócio e às vezes não no segundo e poderá ter lá no terceiro. Tem que saber disso. E um empreendedor, ele não é pior e não é melhor do que alguém que é corporativo. Não necessariamente vai ter mais dinheiro que alguém que é corporativo. Então, a primeira coisa é entender se de fato aquilo é algo que vai te deixar feliz, que vai te motivar. A partir dali, se isso fizer sentido, e o Brasil precisa de mais empreendedores, precisa de muito mais empreendedores, se fizer sentido para você, então tem que ir em frente, tem que ir atrás dos sonhos, porque é muito bom quando você tem isso, esse desejo de empreender e as coisas vão acontecendo, é muito, muito, muito bom. Trabalhar, você vai trabalhar sempre, vai trabalhar muito sempre, mas existe um momento, a vida não é toda ela tão sacrificante. Quando você é empreendedor, chega um momento que você consegue achar o equilíbrio para poder curtir um pouco a família, para continuar trabalhando muito, para continuar fazendo as coisas. Então a vida não é toda da mesma forma, mas a vida exige muito do empreendedor. Então, se você tiver esse perfil, vai em frente, mete a cara, porque é muito bom. Ver o resultado, ver as coisas acontecendo é muito legal. E a gente precisa muito, o Brasil precisa muito de novos empreendedores, dessa galera jovem que vem com muitas ideias. Mais uma dica, quando você é empreendedor, você precisa entender de que as coisas muitas vezes acontecem através de outras pessoas. Valorize as pessoas que estiverem com você nessa trajetória. Façam com que elas cresçam junto, criem oportunidade. Obviamente que nem todos, eu diria a maioria, não vai poder crescer com um empreendedor. Mas aqueles que você tiver ao seu lado, que te ajudem a crescer, valorize. Grande Maurício, valeu demais, que dicas maravilhosas, olha, muito legal. E olha, a entrevista foi espetacular, porque você foi contando naturalmente a sua vida e vai ser uma lição aqui para essa galera que quer começar a empreender, entender e começar, como é que funciona realmente ser empreendedor. E você deu uma aula aqui pra gente. Obrigado pela tua atenção, obrigado pelo teu tempo e dizer aqui no ar, Maurício, você é show, Maurício, muito obrigado, valeu demais. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Frank Tiger. E quem mandou foi Carlos Eduardo Santos de Francisco, de Salvador, Bahia. Vamos à frase.
Fazer o que você gosta é liberdade. Gostar do que você faz é felicidade. Frank Tiger. Valeu, grande Carlos! E você aí, manda sua frase também. Tá aí no YouTube, vai lá, comenta, critica. Programa é seu. Agora, importantíssimo, se inscreva no canal. É só um clique aqui embaixo e nos siga nas redes. Olha, foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!